Pessoal, agora vamos na questão 31, tá? Aqui, observe a dízima periódica apresentada no quadro abaixo, tá? Então, ele está apresentando 2,368, sendo que o período, né, dessa dízima é 368. Então, quer dizer que esse 2,368, ele vai ficar 2,368, 368, 368, 368, tá? Isso se chama uma dízima periódica simples, tá? E aí ele está perguntando qual que é a fração geratriz dessa dízima, tá? Pessoal, eu vou dar um breve relato aqui referente a essas frações dízima e fração geratriz, tá? Na dízima periódica, tá, pessoal? Nós temos a simples. Deixa eu botar aqui. Nós temos a simples. E nós temos a composta, tá? Então, a composta... Deixa eu... Habilidade para escrever aqui. Então, assim, gente, a simples, nós colocamos, por exemplo, 0,222, tá? O que acontece, tá? A simples, a parte decimal dela forma o período, ou seja, né, essa parte aqui, ela forma o período. Então, se nós formos colocar a questão do período, a gente sabe que esse aqui, né, é 0,2. 0,2. E aqui tem 3 pontinhos porque, tipo, é infinitamente, né? Vai ser sempre 2, 2, 2, 2, 2. Isso, então, ele é considerado a dízima periódica, tá? E aí eu coloco esse 2 aqui, boto um risquinho em cima desse 2, que quer dizer que aqui tem infinitamente 2, tá? Então, esse daqui é uma dízima periódica simples. No caso, por exemplo, vamos botar uma outra cor aqui, 0,85, tá? Então, o meu período aqui é 85, certo? Então, eu poderia colocar desta forma, 0,85 e colocar o tracinho em cima para que possa caracterizar que é uma dízima periódica que está tendo repetido 85, 85, 85, tá? Isso daqui é considerado simples. E a composta, ela é da seguinte forma, ela, além do período, né, que seria esse aqui, ela tem a parte decimal dela tem um antiperíodo, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui assim, 1,32929, tá? Vamos botar esse exemplo aqui, 2929, tá? O que acontece? Aqui faltou 129, tá? Deixa eu botar aqui no meio, tá? Então, aqui, o nosso 29 seria o nosso período, tá? E esse aqui, o 3 seria o antiperíodo, tá? Então, eu poderia colocar da seguinte forma lá, para representar uma dízima periódica composta, 1,329. E isso se caracteriza, bota um risquinho em cima do 29, porque aqui a gente sabe que é composta, porque o que está se repetindo infinitamente vai ser o 29, 29, 29, tá? Quando a gente tem uma dízima periódica, a fração geratriz é para a gente descobrir quais foram as frações que deram origem a essas dízimas, tá? Então, o que acontece, tá? Por exemplo, para a gente determinar uma fração, uma dízima periódica, tá? Deixa eu botar numa corzinha azul para ficar diferente aqui. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, vamos utilizar o nosso exemplo de 0,222,
2, 2, 2, 2, 2. Meu 2 ficou meio feinho aqui, mas né, vamos lá. 3 pontinhos infinitamente, tá? Como que a gente caracteriza a dízima periódica, tá? Essa parte decimal, qual o número que se repete? É o 2, né? A gente poderia colocar aqui na dízima que ele seria 0, 2, assim, certo? Então, a parte que se repete, o nosso período é 2, tá? Então, quando eu falo de dízima periódica, eu vou colocar o 9. Se é só o 2 que está se repetindo, eu boto só um 9. Tá? O denominador, ele vai, a quantidade de algarismo é a quantidade de 9 que irá ser colocado no denominador. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, 0,8585. Então, a gente colocaria 99, tá? Então, aqui, o que a gente acontece? Daí a gente vai colocar esse 2. Como tá repetindo só esse 2, nós colocamos só esse 2, tá? Então, esse 2 a gente coloca aqui. Se nós dividirmos 2 por 9, o nosso resultado vai ser 0,222, infinitamente 2, tá? Daí, no nosso exercício aqui, ele tá dando a nossa dízima periódica 2,368, né? E ele tá com aquele risquinho em cima, informando que tem uma dízima periódica, que esse período vai ser 2,368, 368, 368, infinitamente, tá? Então, para nós colocarmos a dízima periódica, eu já vou saber quem que é meu denominador, tá? Então, nós temos 3 algarismos diferentes aqui, né? O nosso decimal aqui, ele tá, a parte decimal, ela tem 3 números, então a gente vai colocar 3 noves. Se fosse uma dízima que repetisse o período de 4 números diferentes, digamos que aqui tivesse um 5, né? Teria mais um 9 aqui. Só que, nesse caso, nós colocamos só 2, tá? Por quê? Porque aqui tem um 0 na frente, só que nesse caso tem um 2. Então, a parte do numerador, o que a gente tem que fazer? A gente vai repetir toda essa parte inteira junto com a parte decimal, tá? E aí a gente vai colocar assim, ó, 2, 3, 68. E nós vamos diminuir por a parte inteira, menos 2, tá? Então, ele vai ficar 2,368. Meu 2 ficou feio aqui. 2,368, tá? Menos 2. Então, vai ficar 2,366 divididos por 9, 9 e 9. Por isso que a gente chega nessa questão aqui na alternativa C, tá? Aqui a gente não diminui nada, por quê? Porque aqui já é 0. Se eu botar o 0 menos 0, vai continuar o 0, então não vai alterar, tá? Então, sempre que tiver, se alguma questão de vocês caírem essa questão de dízima periódica e tiverem um número aqui, tá? O número inteiro aqui, o que vocês fazem? Contem a quantidade de números decimais que tem na dízima, né? O período, né? Se ele coloca 368, são 3 algarismos diferentes nesse período. Então, a gente coloca lá no denominador como 999. Pegamos toda essa parte inteira e a decimal, né? Do período, né? A parte inteira e a parte do período, né? E colocamos aqui e diminuímos por essa parte inteira, tá? Digamos que ele colocasse aqui 2,368, 368. Nós sabemos que a parte que tinha era essa aqui. Então, a gente vai pegar só essa parte aqui, colocar lá e diminuir pelo número inteiro, que seria o 2. Então, a nossa alternativa desse caso aqui seria
2366. Então, realmente está correta essa alternativa C, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvidas, de repente peguem, entrem em alguma outra, algum vídeo, alguma coisa no YouTube para vocês verem mais detalhadamente como que faz essa questão de dízima periódica e fração geratriz, tá?